Brasil oferece de graça vacinas contra mais de 30 doenças, mas os índices de imunização têm caído e algumas doenças erradicadas do país estão voltando. É por isso que foi lançada a campanha Vacina Mais. A campanha Vacina Mais é uma iniciativa para incentivar a imunização no país. A intenção é levar informação clara e precisa sobre a importância das vacinas para todos os públicos. Essa campanha, ela nada mais é do que a provocação da sociedade, dizendo ela, sociedade brasileira, vocês precisam entender que só através da proteção individual, só através da proteção coletiva, só através da vacinação em massa, nós iremos superar as adversidades em saúde pública que possa acontecer em um futuro próximo. Com as vacinas, a região das Américas foi a primeira a eliminar doenças como a poliomielite e rubéola. Mas, segundo o Ministério da Saúde, nos últimos anos, o Brasil, que sempre foi reconhecido pela alta taxa de cobertura vacinal, vem reduzindo a imunização, o que resultou, por exemplo, no retorno do sarampo, que não existia mais desde 2016 e já causou a morte de 40 pessoas. O Brasil oferece uma grande variedade de vacinas de graça à população por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Há imunizantes para mais de 30 doenças. O Programa Nacional de Imunizações disponibiliza cerca de 300 milhões de doses por ano em 38 mil salas de vacinação espalhadas pelo país. Só contra a Covid-19 foram mais de 451 milhões de doses aplicadas. Cada brasileiro que desejava se vacinar, assim teve uma vacina à disposição em qualquer lugar do país, seja numa aldeia indígena, seja numa grande capital, seja numa comunidade ribeirinha, seja numa unidade de fronteira, aonde tem Brasil, tinha vacina. No dia 3 de julho, o Ministério da Justiça vai fazer 200 anos. E para lembrar o bicentenário, personalidades foram homenageadas com a Ordem do Mérito da Justiça. 200 anos de história, 137 ministros desde a criação do cargo após a independência do Brasil até hoje. De lá para cá, o Ministério da Justiça acompanhou as mudanças políticas do país e incorporou os avanços tecnológicos para melhor cumprir as missões atribuídas a ele, que vão desde a proteção aos indígenas, acolhida a imigrantes, defesa do consumidor, até o combate ao crime organizado. Nomes respeitados como o escritor José Alencar, Rui Barbosa, Oswaldo Aranha e Tancredo Neves passaram por aqui. Na comemoração ao bicentenário da casa, o atual ministro Anderson Torres homenageou pessoas consideradas amigas da justiça e da segurança pública. Segundo ele, os números mostram uma redução na criminalidade do país após investimentos da ordem de 3 bilhões de reais em inteligência e tecnologia. O que a gente mais quer fazer aqui é trazer efetividade nas ações do Ministério, transformar a vida do cidadão brasileiro. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias realizou os seminários Impactos da Desinformação e da Violência Política para a Democracia.
De acordo com o relatório das organizações Terra de Direitos e Justiça Global, houve 327 casos de violência política entre 2016 e 2020 no país. Foram registrados assassinatos, atentados, ameaças e agressões contra agentes políticos, pré-candidatos, candidatos ou eleitos. Para Henrico Rodrigues, representante da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, os agentes políticos mais afetados são os pertencentes aos grupos mais vulneráveis da população, como os que defendem a diversidade étnica-racial, de gênero e opção sexual. Quando se trata de violência política, também um forte direcionamento às pessoas negras, à população LGBTQI, e ainda a defensores e defensoras de direitos humanos, não é? E a gente percebe aqui um grave quadro também de ineficiência estatal na apuração desses crimes, uma ineficiência que é também, de modo geral, a mesma que ocorre na apuração de quaisquer violações a direitos humanos no Brasil. Outro tema de impacto nas eleições são as desinformações. Para Christine Peter, secretária-geral da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, tem havido um aumento na disseminação de informações falsas e fraudulentas, com o objetivo de minar a credibilidade de todo o processo eleitoral. Para ela, a desinformação também afeta a capacidade dos eleitores de exercerem o seu direito de voto de forma consciente e deve ser combatida. Não há fórmulas mágicas para o enfrentamento à desinformação e para os frutos que essa desinformação gera no campo da experiência democrática. É preciso abrir-se ao diálogo e conversando, né, com quem conversa com outros, ou seja, com aqueles que são formadores de opinião, chegarmos a algumas ações coletivas comuns para nos comprometermos com as verdades e com os fatos e não com as mentiras, também chamadas de fake news. Para a deputada Luísa Erundina, uma das organizadoras do seminário, o Brasil vive um contexto de crescentes ataques a jornalistas, comunicadores e violações de liberdade de imprensa, que tendem a se agravar durante a campanha eleitoral. Para a deputada, a política de comunicação é estratégica e o tema mais importante de qualquer democracia no mundo. No dia em que democratizarmos os meios de comunicação de massa, nós conseguiremos realizar todas as outras reformas. A reforma agrária, a reforma urbana, a reforma financeira, a reforma tributária, a reforma, enfim. No dia em que a sociedade se apropriar, né, do direito à informação, à comunicação e o controle dos meios de comunicação de massa, que são um patrimônio natural da sociedade. Dia de voltar a uma quinta-feira no passado e relembrar uma data muito importante. É o nosso quadro TBT. E quem conta pra gente essa moça linda que tá aqui do meu lado, Patrícia Maia. Pati, muito boa tarde, mas é tão legal esse TBT que eu fico esperando a semana inteira. Boa tarde, Gil. Eu também. Olha, e hoje eu trouxe duas datas especiais. 30 de junho tem duas datas legais, importantes que eu separei. Há 64 anos era inaugurado o primeiro hotel construído aqui na nossa capital, o Brasília Palace. E olha, ele se tornou um espaço, um símbolo de luxo e poder nos anos 60. Projetado por Oscar Niemeyer, o hotel tem 3 andares que lembram a estrutura dos prédios da Esplanada, que vieram depois. O Brasília Palace tem ainda uma das primeiras obras do artista plástico Atos Bulcão, em Brasília. É um mural com mais de 2 metros de altura. Em 1978, o hotel foi completamente destruído em um incêndio e ficou fechado por mais de 20 anos. Foi preciso reformar 100% do espaço e só a estrutura de aço pôde ser aproveitada.
Mas ainda hoje, os móveis, alguns da época da construção, dão aquele clima de nostalgia ao espaço. E na parte externa, é possível ver uma relíquia que pertenceu ao presidente Juscelino Kubitschek, uma Rural Willys usada por JK quando ele visitou Brasília pela última vez. É muito legal, né, Gil? Nossa, arrepia a alma, até porque a minha noite de núpcias foi lá no Brasília Palace há quase 15 anos. Olha que coisa linda, emociona demais de lembrar. Faz parte da história de Brasília e faz parte da história de muita gente, né? E olha, tem uma outra data importante, Gil. Você acredita que faz 20 anos que a seleção brasileira masculina de futebol conquistou o Penta? 20? 20. Não, 20 tô ficando anos. velho, gente. Já faz isso tudo. 20 anos, que é isso, pelo amor de Deus. Olha, e foi um 30 de junho como esse que os brasileiros acordaram cedo para ver a seleção disputar a decisão da Copa do Mundo contra a Alemanha em Yokohama, no Japão. Por sinal, essa foi a primeira Copa com 2 sedes, Japão e Coreia do Sul. E foi com 2 gols de Ronaldo Fenômeno que o Brasil venceu a final e levantou a Taça do Mundo pela 5ª vez. Com o resultado, a seleção brasileira se firmou como a única pentacampeã de futebol. Muito legal, né? E por falar em futebol, não, Paty? Gil, eu tenho mais coisa para contar. Então vamos lá, ainda tem. Conta. Olha, o Brasil conquistou o Penta. E foi uma campanha assim que eles começaram desacreditados. Total, eles tinham perdido a Copa do Mundo da França em 98. Começaram as eliminatórias ali foi uma coisa muito turbulenta o começo, mas eles saíram invictos. E o Ronaldo Fenômeno, com artilharia, ele fez 8 gols em 7 jogos. Eu comemorei lá na Asa Norte. Não, na Asa Norte não. Estava na Asa Sul, numa festinha que estava acontecendo lá. Tinha chegado em Brasília há pouco tempo, de futebol eu entendo. Eu fiz 2 craques, o Miguel e o Rafa. Jogar não jogam nada, eles jogam bem. Sim. E tá chegando também uma outra data que tem a ver com futebol, né? 8 de julho agora, né? Não, mas é melhor a gente não lembrar, não. Essa tá bom. Vamos semana que vem tem mais? Sim, com certeza. Semana que vem eu tô aqui com uma data muito legal. Tá bom, muito obrigado, Paty Maia. Tchau, e olha, gente, por hoje é só, semana que vem tem mais.